Glória a Deus. Então, irmão, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 24, que é a leitura que nós fizemos da palavra do Senhor. E diz assim: louvado seja Deus. Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos bons, como figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer de tão mal que era. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer de tão mal que eram. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Porei os olhos sobre eles para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-lo-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei, e dar-lhe-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão um povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Como aos figos maus, que se não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor: assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra, como os que habitam na terra do Egito. Glórias a Deus. Até aí, irmãos, glória a Deus. A leitura da palavra do Senhor nos fala dessa visão de Jeremias, dos 2 cestos de figos, uns figos bons, muito bons, e figos ruins, tão ruins que não se podia comer. E essa visão, irmãos, nos fala da condição do povo de Israel, no tocante a esse castigo de Deus, porque a invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, o seu cerco e a sua destruição, tanto do templo como dos muros, e a mortandade que houve ali, foi um castigo de Deus. Nós vimos nos capítulos anteriores, a qual nós temos estudado desde o capítulo 1, nós temos visto que o povo de Israel havia se afastado da palavra de Deus. Consequentemente, se afastando da palavra de Deus, se afastaram do Deus da palavra, né? E a palavra do Senhor, ela é associada a Deus, é lógico, assim como uma pessoa que está falando é aquela pessoa. A gente pode ouvir até uma gravação e ali a gente reconhecer a voz daquela pessoa. Então ali identificamos que fulano de tal está falando, né? Isso aí, existe até uma técnica para isso, né? Na polícia, no meio da justiça, né? Gravações que são ouvidas, e especialistas ali analisam que a voz é daquela pessoa. Não. No tocante à palavra de Deus, irmãos, não é diferente. A Bíblia Sagrada é a boca de Deus falando para nós, é o próprio Deus falando conosco. Glórias a Deus. Quando a palavra de Deus é desprezada, consequentemente, Deus também, né? Quando a palavra de Deus não é colocada, né, como algo importante e está sendo desprezada, Deus também está sendo desprezado no coração daquele que
não guarda a palavra do Senhor. Por isso, quando nosso Senhor Jesus Cristo falou acerca de guardar a palavra, ele estava mostrando o que? A importância, né, da palavra de Deus, porque aquele que ouve e pratica está edificado em base firme, edificado que sobre a rocha. Por quê? Porque a palavra de Deus, e o próprio Deus nos dá a sustentação, Ele é a nossa base. Glórias a Deus. Então, irmãos, guardar a palavra do Senhor. E o povo de Israel estava incorrendo nesse erro gravíssimo, porque eles desprezavam a palavra de Deus. Eles até cumpriam ali os rituais, até faziam ali as suas, vamos dizer assim, entre aspas, né, as suas obrigações religiosas, mas se esqueciam do principal, que era a obediência, o amor, a palavra. Então se tornou algo mecânico, né, algo corriqueiro para o povo, estar sempre no templo. Mas ao sair dali, nós encontramos essa dura realidade, que eles não praticavam, não viviam a palavra, cometiam pecados. A liderança do povo de Israel, na parte política, né, totalmente alheio aos ensinamentos da palavra do Senhor, né, julgando e fazendo conforme vinha a sua vontade. Os líderes religiosos do povo de Israel estavam também da mesma maneira, cumpriam ali seus rituais, faziam, mas não ensinavam ao povo como deveriam se portar, né? Não ensinavam ao povo a realidade da palavra, falavam aquilo que interessava, aquilo que vinha ao coração do povo. Tudo isso nós vimos nos capítulos anteriores, e por isso o Senhor fez essa comparação dos figos bons e dos maus. Os bons, irmãos, era aquela parte do povo que ainda guardava, né, o temor de Deus, o temor de Deus. Aí diz aqui a palavra do Senhor que eles foram assim comparadas, e Deus disse que essa parte do povo que aos olhos de Deus eram os figos bons, eles foram levados em cativeiro. E aqui diz a palavra do Senhor dizendo o seguinte, lá no versículo 5: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como esses bons figos, assim conhecerei aos de Judá levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Glórias a Deus. Porque nessa altura, irmãos, Nabucodonosor já tinha feito a primeira investida sobre Jerusalém, e levou uma parte do povo cativo. E nós encontramos, né, no versículo número 1, que ele levou os profissionais, né? Aqui diz a palavra do Senhor, os carpinteiros, os ferreiros, né? Aqueles que naquela primeira investida ele levou uma parte do povo cativo, e até a destruição de Jerusalém, e datou mais ou menos 2 anos depois da primeira investida. No segundo ataque de Nabucodonosor foi para destruir mesmo, aí morreu muita gente, e foi uma destruição terrível daquela cidade. O templo foi destruído, os muros derrubados, né, o portão da cidade queimado a fogo. Foi uma destruição tremenda. Mas por que isso, irmão? Porque nosso Deus, Ele é o Deus de misericórdia, né? Aqui, irmão, também nós encontramos uma figura do arrebatamento da igreja. Uma figura. Por quê? Porque Jerusalém, irmãos, ele estava tendo aquela vida confusa, por não estar observando a palavra do Senhor. E como Deus colocou no seu coração castigar aquele povo, o que Deus fez? Primeiro, tirou de Jerusalém aqueles que aqui é chamado de figos bons. Então essa primeira leva foi levado cativo. Parece uma coisa ruim. Poxa, ser levado cativo, né, para uma terra estranha, mas Deus disse aqui para o seu bem, porque o que viria depois, irmãos, seria destruição. Nós encontramos aqui uma figura do arrebatamento da igreja. Como? Assim como no tempo de Ló,
Deus tirou a Ló da cidade de Sodoma, né, e Gomorra, duas cidades praticamente coladas, né, uma na outra, mas ele habitava em Sodoma. Como Deus tirou ele dali, para quê? Para poder emitir um juízo destruidor sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, né? Assim aconteceu também com Noé. Deus propôs no coração destruir toda aquela criação que ele havia feito, mas achou graça em Noé. Louvado seja Deus. Então o que Deus fez? Mandou que Noé fizesse uma arca, porque viria um dilúvio que iria encher toda a terra. Então qual é a única maneira de Deus poupar Noé e sua família e um casal de cada animal? Fazendo uma arca, né, para que plainasse sobre as águas. Aí Deus mandou que Noé fizesse, deu as medidas, o material, o que ele deveria fazer, os compartimentos, explicou tudo direitinho, né? E ali Noé construiu aquela arca. Deus deu um tempo de 120 anos, do dia que avisou a Noé até começar a chover, né? E as águas descerem lá de cima e as fontes das águas jogarem as águas que estavam, né, nas fontes. E o escape foi esse. E nós encontramos em figura o quê? Que Noé, ao entrar na arca, foi salvo da ira de Deus que estava sendo derramada através do dilúvio. Louvado seja Deus. Aquela arca, um símbolo da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, no sentido de que era o único meio de salvação, como hoje. Hoje só há um meio de salvação da ira que há de vir sobre esta terra. E qual é o meio? Jesus. Amém, irmão? Ele é a nossa arca, ele é o único meio de salvação. Aquele que está em Cristo está salvo da ira vindoura. Glórias a Deus. E quem não está em Cristo está do lado de fora da arca, como estava aquele povo antediluviano, vão passar pela destruição, a repentina destruição a qual nosso Senhor Jesus Cristo disse, né, que seria como nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam, davam-se de casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Quando Noé entrou na arca. Também tempo de Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. Os homens só queriam saber de comer, beber, plantar, edificar, quer dizer, as coisas da terra, até que Deus tirou a Noé e a ira de Deus, o fogo e enxofre desceu sobre aquela cidade. A mesma situação nós encontramos aqui. Nabucodonosor era a mão de Deus, porque não se iluda não, Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Nós vimos em capítulos anteriores: meu servo Nabucodonosor. Por que meu servo? Por dois motivos. Primeiro, que ele estava servindo a Deus, inconscientemente, mas servindo a Deus, né, para emitir o juízo ao povo de Israel, e também pelo fim da vida dele, né, irmão? Os irmãos podem constatar lá em Daniel, no capítulo 4, que foi o único não judeu a escrever, né, uma parte da Bíblia. Nós encontramos Nabucodonosor escrevendo o capítulo 4 do livro de Daniel, porque quem narrou o capítulo 4 foi o próprio Nabucodonosor. Disse: eu, Nabucodonosor, escreveu aquilo, e naturalmente Daniel pegou aquele escrito dele e guardou com ele. Depois que ele morreu, e montou o livro, inseriu ali no capítulo, na sequência, né, do livro de Daniel. Então os irmãos podem constatar que quem escreveu o capítulo 4 do livro de Daniel foi o próprio Nabucodonosor, contando o que aconteceu com ele. Louvado seja Deus. Então por isso que Nabucodonosor, irmãos, foi um instrumento de Deus para castigar o povo de Israel. E o que Deus fez? Primeiro tirou aqueles que ainda tinham condição de arrependimento. Nós notamos bem isso, irmão, porque Deus diz assim, lá no versículo, vamos analisar o versículo de número 7, Deus diz assim: e dar-lhe-ei coração para que me conheçam. Quer dizer, eles não conheciam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo. Ele está falando de uma coisa futura, né?
e eu lhes serei por Deus, porque se converterão, observando, né, irmão? Converterão a mim de todo o coração. Então nós encontramos uma realidade dura, irmãos, do povo de Israel. O povo de Israel, eles chegaram a um ponto que eles não tinham um coração firme diante de Deus, um coração sincero, um coração firme em Deus. O Senhor Jesus Cristo disse para a mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e o Espírito em verdade. Então o povo de Israel estava estribado na sua religiosidade e praticando o mal, mas com aquele pensamento: lá na frente a festa vai chegar e eu faço lá o sacrifício e está tudo certo. Mas por isso Deus disse que já estava cansado dos sacrifícios e dos holocaustos. Não é que Deus está cansado se foi Ele mesmo que estabeleceu, mas cansado daquele padrão, daquele sentimento do povo de Israel. E Deus disse: bebereis sangue de bodes? O que Deus quer, irmão, é a obediência, é um coração reto diante dele, coração sincero. O Senhor Jesus Cristo repreendeu os fariseus porque o Senhor disse: vós me honraste com a boca, mas o coração está longe de mim. Isso é terrível, irmão. E pode alguém frequentar a igreja e ter o coração longe de Deus? Pode, não tem dúvida disso não. Pode acontecer, e de vez em quando a gente vê uns exemplos pipocando por aí, né? Porque a Bíblia diz que na minha casa ninguém ficará de engano. Ele que vive de engano não fica na casa de Deus. Não adianta, irmão, está de engano, pode enganar um tempo, mas vai chegar uma hora em que Deus vai agir, e Deus sempre dá um tempo para o arrependimento. Nosso Deus, Ele é justo, Ele dá um tempo. E assim aconteceu, irmão, com o povo de Israel. Os figos bons foram aqueles que foram levados cativos para a Babilônia na primeira investida de Nabucodonosor. Então levou aquele povo, levou os ferreiros, levou homens sábios, e eu creio particularmente que Daniel e seus companheiros foram levados nessa primeira leva. Por quê? Porque na segunda investida de Nabucodonosor, irmão, ele cercou a cidade e foi uma destruição tremenda. Por isso Deus disse aqui: para o seu bem. Por isso que eu digo que essa passagem, irmão, tem uma relação com o que aconteceu com Noé, o que aconteceu com Ló, né? Os irmãos se lembram que Deus disse, aliás, o que Abraão disse para Deus: tu castigaria, se houver naquela cidade 50 justos, tu castigaria aquela cidade? E se houver 50 justos? Deus disse: se tiver 50 justos, não destruirei. E se houver 10? Foi descendo, né? Só mais essa vez. E se houver 10? O que Deus disse? Se houver 10, não destruirei. Mas não tinha, só tinha um, na verdade, né? Apesar que a mulher e as filhas foram juntos, mas foi a reboque, porque na verdade, justo mesmo, aos olhos de Deus só tinha um, que era Ló. Da mesma maneira, irmão, o nosso Deus tem um padrão, né, de atuação. Ele opera justamente. Da mesma maneira aconteceu com essa parte do povo. Então Deus fez com que primeiro Nabucodonosor fizesse um cerco a Jerusalém, dominasse, naturalmente invadiu a cidade e foi levando uma parte do povo que tinha boa instrução, né? Os ferreiros, como aqui está, pedreiro, naturalmente levou de outras profissões também. Quer dizer, houve um domínio da cidade e ele foi selecionando uma parte do povo, levou cativo e estabeleceu, né, pesados impostos, levou o templo, os bens do templo. Não se lembram, né, que uma das coisas que os falsos profetas profetizavam no tempo de Jeremias é que os utensílios da casa do Senhor iriam voltar, que Deus ia quebrar o jugo de Nabucodonosor. Nada disso, era profecia, como nós já vimos, se faz memória, na semana passada, na retrasada, nós vimos isso, que eles estavam profetizando a volta das riquezas, a volta, né, dos que foram levados cativos, que os utensílios da casa do Senhor ia voltar. Tudo falsa profecia. Muito pelo contrário, o que Deus estava falando mesmo, e através de Jeremias, é que viria um castigo maior, uma destruição maior. Por quê? Porque Deus já tinha levado os figos bons.
e deixou, nesse momento, os ruins. Por quê? Porque os ruins, irmãos, iriam pagar o preço. Então, há uma figura também do que vai acontecer em breve. Jesus vai arrebatar a sua igreja antes que venha a ira de Deus sobre este mundo. Os figos bons, glórias a Deus, a qual o apóstolo São Paulo diz: nós que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Glórias a Deus. Mas por quê? Porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqueles que desde Adão até o último que vai morrer em Cristo antes do arrebatamento, então todos que morreram em Cristo, porque Abraão morreu em Cristo. Mas naquela época Jesus não tinha vindo ainda, mas morreram em Cristo, irmão, em figura. Os irmãos sabem muito bem que o sangue do Cordeiro que era derramado, né, simbolizava o sangue de Jesus. E por isso, quando nós encontramos que Moisés mandou que o povo de Israel passasse o sangue nos umbrais das portas, e ali o destruidor não entrou na casa que tinha a marca do sangue. Então, a figura de quê? Do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro Pascual, símbolo de nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue que era derramado dos animais nos sacrifícios, representando o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E os animais, os cordeiros, simbolizando quem? Jesus. Louvado seja Deus. Então, os do Antigo Testamento morreram em Cristo, sem conhecer, mas a eficácia daquele perdão era, vamos dizer assim, retroativo. Por isso que a Bíblia diz que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, quando Deus matou o primeiro animal, matou aquele animal, melhor dizendo, lá no Jardim do Éden, que Adão viu que Deus matou o animal, e da pele do animal cobriu a sua nudez, Adão entendeu. Então, daqui para frente tem que ser assim. E ensinou seus filhos. Abel fez conforme o ensinamento, Caim não. Então, os que morreram no Antigo Testamento e foram fiéis, morreram em Cristo, né? Os irmãos se lembram que quando Lázaro estava ainda no sepulcro, o Senhor disse: Lázaro há de ressuscitar. Ah, sim, Senhor, disse Marta, ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia, né? Então, elas já sabiam disso, né? Então, ela sabia que Lázaro iria ressuscitar. Só que teve uma coisa, né, irmão? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quer dizer, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, mas eu sou a ressurreição e a vida. Arreda a pedra, glória a Deus. E disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, glórias a Deus, porque quem manda é Jesus, amém, irmão? Ele é a ressurreição e a vida. Ele mesmo disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glórias a Deus. Então, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós estivermos vivos na hora do arrebatamento, subiremos juntos com eles a encontrar com o Senhor nos ares. Então, irmãos, nessa visão nós encontramos mais uma figura do arrebatamento da igreja. É uma figura, quer dizer, Deus, antes de emitir o juízo sobre Jerusalém, Deus tirou os fiéis, os figos bons e os figos ruins. Deus deixou lá, glórias a Deus, deixou lá para o momento do castigo que viria, não, algum tempo depois. Louvado seja Deus. Irmão, nós semana passada, voltando aqui para o capítulo 23, vamos dar uma recuada aqui, nós paramos no meio do capítulo, né, porque o tempo acabou, mas eu gostaria de meditar aqui com os irmãos, para não ficar, eu não gosto de deixar nada para assim, passar, né? Não falamos, deixa para lá. Não, tudo é importante nós meditarmos, né? Então, semana passada nós paramos lá no versículo 16, eu gostaria de fazer uma observação nesses versículos, porque tem a ver com o capítulo 24. O capítulo 24 é sequência do 23, é lógico, né? Então, nós fizemos o comentário aqui do capítulo 24, os figos bons
e os figos ruins. Por que desta visão? E só para complementar, irmãos, ainda no capítulo 24, o que Deus disse desses que seriam levados cativos? Que foram levados cativos, os figos bons, que no futuro eles iriam voltar. Eles iam voltar. Então, irmãos, entendam bem o que Deus fez. Deus tirou os figos bons, quer dizer, os que eram fiéis, foi para o cativeiro. Os figos ruins ficaram. Veio a destruição. E 70 anos depois, quando o povo de Israel voltou do cativeiro, aquele povo que voltou, irmãos, voltou com outro pensamento, voltou com outra atitude diante de Deus. E nós encontramos isso no livro de Esdras e no livro de Neemias. Se os irmãos se reportarem para o livro de Neemias, ali os irmãos vão encontrar Esdras e Neemias, mas em Neemias está mais bem especificado a fidelidade daquele povo, irmão, que voltou do cativeiro. A Bíblia diz ali no livro de Neemias que eles voltaram alegres, voltaram dispostos a reedificar Jerusalém, tá? Eles voltaram dispostos a obedecer a Deus, a reedificar o templo. Então, vamos ler o livro de Neemias, os irmãos vão encontrar como o povo voltou do cativeiro, com outro entendimento. O que Deus disse aqui, irmão, no versículo 7, e ser-me-ão por povo, na segunda parte, né? E eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o coração. E era isso, irmãos, que Deus estava falando para o povo de Israel, durante todo o tempo de Jeremias, que o povo se convertesse, que deixasse os maus caminhos. Deus disse que iria desfazer o ataque de Nabucodonosor, se ele se convertesse. Mas nós encontramos Deus dizendo que não ouviram a voz de Deus, não queriam ouvir. E foi o que Deus fez, irmão, para limpar. Nosso Deus, irmão, volta e meia, ele faz limpeza, faz a limpeza, às vezes no meio de um grupo, às vezes no meio de uma igreja. Muitas vezes as coisas acontecem, é limpeza de Deus. João Batista disse a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo: ele tem na mão a pá e limpará a sua eira. Então, volta e meia, Deus limpa a sua eira. Amém, irmão? Glória a Deus. Volta e meia acontecem as coisas assim, a gente fala, que é isso? Muitas vezes é a mão de Deus fazendo a limpeza. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, nós devemos estar sempre atentos a essa realidade. E por isso é bom o crente deixar sempre Deus limpar o seu coração, né, irmão? Deixa Deus trabalhar, limpar toda a impureza, limpar todos os sentimentos que não agradam a Ele. Aleluia. A obediência é algo maravilhoso. Sabe por quê, irmão? A obediência nos leva a coisas importantes diante de Deus, nos leva a receber as bênçãos do Senhor, nos faz cada vez mais fiéis ao Senhor. Deus vai limpando o coração e nós vamos tendo uma vida cada vez mais aprovadas por Deus. É bênção, obedecer a Deus é só bênção, amém, irmão? Muitos falam, eu quero bênção de Deus. Quer bênção de Deus, irmão? Então começa do começo. E qual é o começo, pastor? É uma oferta que eu dou, já sei, para receber a bênção de Deus eu vou fazer. Não, você não tem que fazer nada. A primeira coisa que você tem que fazer é obedecer ao Senhor, e daí para frente, glórias a Deus, as coisas vão acontecendo, porque sem obediência, irmão, não adianta sacrifício, não adianta oferta, não vai adiantar nada o homem pode fazer para Deus sem ter obediência. O princípio, aleluia, a obediência, aleluia. Por isso a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, quer dizer, tudo se começa com obediência. Sem obediência, irmão, é perca de tempo. Amém, irmão? Então, obediência, glórias a Deus. E é isso que Deus está exigindo do povo de Israel. E o que Deus fez? Levou à parte os figos bons, foram levados cativos para o seu próprio bem. Por que para o bem? Porque o que vinha depois, irmão, o que aconteceu depois foi algo terrível. Segundo os historiadores e alguns intérpretes, do que aconteceu
em Jerusalém com a invasão de Nabucodonosor foi uma coisa, irmão, foi uma carnificina tremenda. O exército invadiu, não poupou mulher, não poupou criança, não poupou velho, não poupou ninguém não. A espada dos soldados de Nabucodonosor foram algo assim, sem piedade mesmo. Nós vamos encontrar mais lá na frente, né, o que Deus permitiu que foi feito contra o povo de Israel. Tudo por quê? Por causa da desobediência. E é o que vai acontecer, irmão, na grande tribulação. Por isso o Senhor Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja antes que venha a grande tribulação. Por quê, irmão? Porque o que está para vir nesse mundo é algo terrível. A grande tribulação, a qual nosso Senhor Jesus Cristo disse que jamais houve e jamais haverá nada semelhante à grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. E nós encontramos lá no livro do Apocalipse, no capítulo 4, né, uma figura do arrebatamento da igreja. E lá no capítulo 6, quando começa a ser aberto os selos daquele livro, né, que aquele livro é o livro do juízo de Deus. Esse mesmo livro Ezequiel viu esse livro rodando, e ele observou que aquele livro, aquele rolo do livro, era escrito por dentro e por fora, e tinha escrito neles lamentações, suspiros e ais. Glória a Deus. É o mesmo livro que o Cordeiro pegou da mão do que está sentado sobre o trono. Pegou o livro e desatou os seus 7 selos. Quando abriu o primeiro selo, liberou o anticristo. Abriu o segundo selo, veio fome. Terceiro selo, guerra. Quarto selo, fala a memória, pestes. E, irmãos, ali começam as coisas a acontecerem, as trombetas sendo soadas, e na sétima trombeta, a sétima trombeta é as 7 taças. Irmão, coisa terrível. Só os irmãos lerem o livro do Apocalipse vão ver o que vai acontecer. E da mesma forma, irmão, é o que Deus vai fazer. Vai arrebatar a sua igreja, a ressurreição, e os que ficarem para trás, irmão, vai ser terrível. E Deus ainda vai deixar uma brechazinha, né? Uma brechazinha. Aquele que não aceitar o sinal da besta e ficar firme no propósito de não negar Jesus Cristo, ainda terá a sua oportunidade. Muito difícil, mas ainda terá. João viu esse povo, né? João viu uma multidão com vestes brancas e palmas nas mãos. E o ancião perguntou: e esses quem são, de onde vieram? Ele perguntou para o ancião, ele disse: tu sabes, eles são os que vieram da grande tribulação. Glória a Deus. E eles foram degolados, mortos, pelo nome do Senhor. Glória a Deus. Ali não é a igreja arrebatada não. Por quê, irmão? Porque para ser salvo, tivesse que ser degolado, ia ficar muito ruim, né? Tá certo? E quem morreu sem ser morto e degolado, né? Então ali está claro que não está se referindo à igreja arrebatada como alguns ensinam, mas está se referindo aos que vão morrer na grande tribulação, que não vão aceitar o sinal da besta. E quem são esses? São os que vão ficar para trás, irmão. São aqueles crentes relaxados, aqueles crentes obedientes, né, que vão ficar para trás. E como tem o conhecimento, vão ter que escolher ou aceitar o sinal da besta ou resistir. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Porque sabe que se aceitar o sinal da besta conscientemente, porque conhece, está perdido, né? Então vai ter que rejeitar o sinal da besta. E aquele que não tiver o sinal da besta não vai poder comprar, não vai poder vender e não vai ter como se esconder, né? Como já se disse aqui para os irmãos, já tem grupos evangélicos aí no mundo se preparando para a grande tribulação. Irmão, lá nos Estados Unidos tem um grande, tem um pastor muito conhecido, né? Negócio de grande, só Jesus, né?
é um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, conhecido mundialmente, inclusive tem até influência em alguns pastores aqui do Brasil, mas lá na igreja dele já estão estocando comida, comprando armas, munição, e lá nos Estados Unidos vocês sabem que é muito fácil, né, comprar armas. Então estão estocando alimentos, arma, munição e ensinando o povo da igreja a artes marciais, defesa pessoal, né, incentivando os irmãos a ir para o stand de tiro, aprender a atirar, porque quando o exército do anticristo chegar, vamos resistir. Irmão, a Bíblia não ensina nada disso. Primeiro que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, amém, irmão? Outra coisa, a comida que nós temos que estocar é aquela que a Bíblia nos ensina, né? É a palavra de Deus. Nós temos que estocar azeite na nossa lamparina, amém, irmão? Então nós temos que estar nos preparando para quê? Para o arrebatamento, não para enfrentar o anticristo. Tem um que tem programa na internet, não vou citar o nome, mas todo mundo chama de irmão fulano de tal, que já está juntando um povo, o povo está se inscrevendo, né, vamos dizer assim, naquela entidade que ele fundou, para construir cabanas e lugar para se esconder na Amazônia. Então ele já tem um grupo que já aderiu ao movimento e estão construindo cabanas lá na Amazônia. A pessoa vai contribuindo mensalmente com 100, 200 reais, 300 reais, seja o que for, para construir lá a sua cabanazinha lá na Amazônia. Para quê? Porque se a trombeta soar, né, e eles ficarem para a grande tribulação, eles vão se esconder na Amazônia. É um troço meio estranho, né, irmão? Primeiro que se esconder lá no meio da Amazônia, durante 7 anos, será que vai estocar comida para 7 anos? Meio difícil, né? E sem contar as onças, crocodilo e a bicharada toda lá que está lá na Amazônia, né? Então os riscos que eles vão correr, sem contar os índios que estão lá, né? E não sei se vão gostar muito da invasão. Eu sei de uma coisa, vai ter dificuldade. Bom mesmo, irmão, é estar na presença do Senhor, bom mesmo é servir a Deus, bom é esperar a volta de Jesus, porque essa é a esperança do salvo em Cristo Jesus nosso Senhor, amém, irmão? Glória a Deus. O apóstolo São Paulo, Pedro, Tiago e João, todos aqueles que escreveram para a igreja, não falam nada disso, muito pelo contrário, fala de estar preparado para a volta do Senhor, fala de obediência, fala de consagração, de santificação. A gente não encontra nenhum apóstolo falando de preparar comida ou se preparar alguma coisa qualquer, se esconder no meio do mato. Não tem nada disso, irmão. O que tem é estar escondido em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque aquele que está em Cristo, meus queridos irmãos, nova criatura é, aleluia. Aquele que está em Cristo está seguro. Aquele que está em Cristo conhece a palavra, vive a palavra e está aguardando a volta de Jesus, amém, irmão? E nada além disso, louvado seja Deus. Então fico bons, fico ruins. Como eu disse para os irmãos, nós vemos lá no livro de Neemias a condição que o povo de Israel voltou com outro pensamento. Então aquele cativeiro, irmão, foi para purificar o povo de Israel. Glórias a Deus. E a grande tribulação também. O primeiro objetivo da grande tribulação, irmão, é a purificação do povo de Israel, conserto do povo de Israel. Porque a grande tribulação, irmão, vai ser para o mundo todo, mas o foco é Israel. Nós encontramos isso no livro de Zacarias, muito bem prefigurado ali. Nós encontramos nosso Senhor Jesus Cristo falando sobre a grande tribulação, e nós vemos que ela tem por objetivo o conserto do povo de Israel, né? E tanto é que lá em Zacarias capítulo 14 fala que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, lá no final da grande tribulação, o povo de Israel vai fazer um conserto com ele. Zacarias, não falha a memória, no capítulo 3 deixa claro isto. Então a grande tribulação é para a purificação do povo de Israel, um conserto definitivo para que o Senhor Jesus Cristo estabeleça o seu reino aqui na terra. Glórias a Deus. Muito bem. Como eu disse para os irmãos, no capítulo 23
Nós paramos semana passada no versículo 16 e não podemos deixar passar em branco. Então, nós encontramos a partir do versículo 16, irmão, motivos pelo qual Deus permitiu todos esses fatos contra o povo de Israel. Versículo 16 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades, quer dizer, coisas vãs, e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Então nós encontramos aqui um dos motivos, né? E o que estava acontecendo com o povo de Israel, irmão, é um aviso para nós. Como eu disse semana passada, tem alguns que estão aí igual seguindo uma corrente teológica, né, que quer separar o Novo Testamento do Antigo Testamento. Não, o Antigo Testamento é só para conhecimento, mas não é verdade. O apóstolo Paulo diz que toda escritura divinamente inspirada serve para o nosso ensino, para aviso nosso. Amém, irmão? Então tem o objetivo claro, glória a Deus. E aqui no versículo 16 fala de que os profetas profetizavam o quê? Coisas vãs, quer dizer, mentiras, e falavam da visão do seu coração e não da boca de Deus. Irmãos, isso é um aviso para a igreja, para não cairmos no mesmo erro, né? Por exemplo, vamos abrir Salmo 143:10. E outro irmão abra Romanos 8:27. Salmo 143:10. Quem encontrou, leia. Glória a Deus. Então ensina-me a fazer a tua vontade. Mas para nós aprendermos a vontade de Deus, para que Deus nos ensine a sua vontade, nós temos que querer aprender. O irmão concorda? Tem que querer aprender. Glórias a Deus. Deus só vai ensinar aquele que quer ouvir. Então ensina-me a fazer a tua vontade. Glórias a Deus. Mas o povo de Israel, como nós encontramos no versículo 16 de Jeremias, eles preferiam ouvir os falsos profetas. Por quê? Porque ensinavam coisas vãs, falavam a visão do seu coração, quer dizer, não o que vinha da boca de Deus. E o que interessa para o crente que quer aprender, como está lá no Salmo 143, né, é ouvir o que Deus está falando. E hoje, irmão, muitas pessoas estão indo atrás daquilo que o homem está falando e não conferem na palavra. Então, mas o pastor disse que não tem nada a ver, não, isso aqui agora é diferente, agora é um evangelho mais moderno, o evangelho para alcançar os mais ricos. Desde quando, irmão, que existe evangelho para rico e evangelho para pobre? Eu nunca vi isso. Não existe. Lá em São Cristóvão, há 35 anos atrás, né, quando eu cheguei lá na igreja, lá tinha comandante da marinha, juiz, fora advogados e outras profissões, médico, empresário, seguindo a mesma doutrina, seguindo a mesma palavra, a mesma Bíblia para todo mundo. Não existe uma palavra para rico, uma palavra para pobre, não, irmão. Não existe uma doutrina para rico e a doutrina para pobre. Mas agora o diabo tem colocado isso no coração de muitos, que para pregar para rico você tem que se rebaixar ao nível dele. Não, tanto o rico como o pobre, o evangelho é o mesmo, e nós é que temos que nos submeter à palavra de Deus. Amém, irmão? Olha o que aconteceu, né, com Zaqueu. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Descer da figueira, mas isso é uma palavra também profética, desce depressa. E quando Zaqueu ouviu a palavra, o que ele disse? Metade dos meus bens vou dar para os pobres, e se alguém eu defraudei, vou devolver quadruplicadamente.
Aí o que Jesus disse? Hoje chegou salvação a esta casa. Irmão, se a gente for fazer a conta, Zaqueu acho que ficou meio caidinho no dinheiro, hein? Porque já deu metade dos bens, e a outra parte que ele roubou vai devolver 4 vezes mais, deve ter ficado quase nada, né? Deu muita coisa, né? Ficou pouca coisa. Por quê? Mas por que isso? Porque para Jesus, irmão, não tem esse negócio não. O evangelho é igual para todos. Amém, irmão? Então, mas infelizmente os homens estão criando evangelho para rico. Mas só que estão criando uma coisa distorcida da verdade. Então, chega lá, não tem cobrança de nada, cada um anda segundo o seu coração, a pessoa aceita Jesus usando largador na orelha, né? Cabelo todo assim, todo estranho, com aquela roupa totalmente, vamos dizer assim, num padrão bem mundano. Não, isso aí não tem problema, Jesus quer o coração. E continua do mesmo jeito. Uma certa vez eu fui numa igreja dessa, e chegou lá na porta dessa igreja, né? Assim a gente pode chamar, não sei, mas vamos dizer que seja. E tinha um quadro lá avisando para os membros da igreja que estava chegando um grupo dos Estados Unidos. Grupo dos Estados Unidos. Grupo fulano, grupo tal, estava lá o nome. Aí apareceu as 3 figuras, os componentes do grupo. Um com boné para o lado, com um brincão desse tamanho, com aquela barba. O outro, da mesma maneira. Você olhava assim, irmão, parecia um grupo de rock pesado, né? Um grupo de rock pesado. E eu virei para uma pessoa e falei: vem cá, isso é evangélico? Esse é um dos grupos mais conhecidos nos Estados Unidos. Eles chegam nas igrejas, aí canta lá as músicas dele, primeiro apaga as luzes, os globos rodando, né, as fumacinhas, canta lá aquelas músicas com letra evangélica, e depois faz lá umas ministrações, como eles dizem, né? Agora está na moda esse negócio, fazer ministração. Isso é ministração de quê, irmão? Para mim isso é coisa da carne. Ela fica falando um monte de besteira. Outro dia eu fui numa igreja, a irmã, e não sei o quê, irmão, fazendo uma ministração, falando uma besteira atrás da outra, irmão. Não falava coisa com coisa, ministrando o quê? Não tem o que falar, irmão. Isso para mim, desculpa falar, isso para mim é palhaçada de gente que quer aparecer. Aí depois faz lá umas dancinhas, umas coreografias, aí sai lá um foguinho, né, uma fumacinha, e cria aquele clima. Irmão, a Bíblia nos ensina que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e verdade. O modelo da Bíblia é oração. O modelo da Bíblia, meus queridos irmãos, é santificação. O modelo da Bíblia é consagração, é jejum, é vida santa. E todo o vosso corpo, alma e espírito sejam encontrados irrepreensíveis para o dia do Senhor. Então, santificação só do espírito, santificação só da alma ou só do corpo não vai adiantar, são os figos podres, está podre, vai ficar tudo aí. Crente que só santifica a alma, vai ficar aí. Só o corpo, vai ficar aí. Que vai dar só a alma, vai ficar aí. O espírito, estou santificando só o espírito, vai ficar aí. Vai ficar todos eles, irmão, porque o crente tem que ser completo. É corpo, alma e espírito sejam encontrados irrepreensíveis para o dia do Senhor. Amém, irmão? Glória a Deus. Ou é tudo ou nada. Esse negócio não, só o espírito. Irmão, que coisa estranha. Está parecendo coisa de espiritualista, né? É só a alma, a gente guarda só a alma, a gente não olha nada, não sei o quê, fica ali enclausulado. Assim fazem, né, os católicos, né? Se enfia lá no mosteiro e fica só purificando a alma, mas o pecado ainda está lá, o espírito ainda está carregado. Outros que só o corpo. Quando eu cheguei aqui nessa congregação, pode falar, 11 anos atrás, tinha uma que, quando eu cheguei, até admirei. Falei: o negócio aqui tá bom. Engano, né? A manga aqui, fechada aqui, opa, lá embaixo. A vestimenta estava para lá de santificado, entre aspas. Mas, irmão, não demorou muito para a verdade aparecer. Debaixo daquele roupão estava carregada de pecado, irmão. Então, não adianta purificar o corpo se a alma está podre. Não tem jeito. A santificação em Cristo Jesus
ela é completa. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de quê? Não é uma parte não. Amém, irmão? Então, santificação do corpo, da alma e do espírito. Glória a Deus. Muito bem. Romanos 8, 27. Ah, sim. Romanos 8, 27. Glória a Deus. Então Deus conhece a intenção. A Deus ninguém engana, amém, irmão? Marcos 3, versículo 33, 34, 35. Quer encontrar? Leia. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 3, versículo 33 ao 35. Glória a Deus. Não. Amém, irmão? O que Jesus quis dizer aqui? Só faz parte da família de Deus aquele que obedece a Deus. Amém, irmão? Então ele disse que a minha mãe, meus irmãos, é aquele que faz a vontade, quer dizer, faz parte da família de Deus. Glória a Jesus. Versículo 17 de Jeremias. Dizem continuamente aos que me desprezam. Amém, irmão? Quem despreza a palavra, despreza a Deus. O Senhor disse: paz tereis, e qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre nós. Quer dizer, anda segundo o propósito do seu coração. Quer dizer, esses diziam o quê? Não haverá mal sobre nós. Como assim? De onde eles tiravam isso? Que fonte era essa? O seu coração, não a voz de Deus. Outra coisa que temos que ter cuidado, irmão, estar atento à voz de Deus. A voz de Deus nos fala o quê? Que Jesus vem buscar a sua igreja. A voz de Deus diz o quê? Que nós temos que estar preparados. É os avisos que Deus tem dado, né? Essa é a voz de Deus. Mas infelizmente muitos estão seguindo o seu próprio coração. Então criam um modelo que não confronta o homem. Não, é um evangelho que não confronta. Você anda segundo o propósito do seu coração. Não, você já aceitou a Jesus, você já é salvo. Alguns chegam a dizer, uma vez salvo, sempre salvo. Outros dizem, não, se você aceitou a Jesus, você já está salvo. Mas você aceitou de todo o coração. Porque infelizmente, irmão, tem muita gente que segue uma igreja, mas não está seguindo a Jesus. Chegou naquela igreja, encontrou ali um ambiente bom, um ambiente agradável, tem ali muitas amizades, participa das atividades da igreja, e vai ficando por ali, irmão. Tá tudo bem. E vai ficando, passa 10 anos, 15 anos, ele vai ficando, tá tudo bem. Ele não é confrontado, né, no tocante às coisas de Deus. Então, quer dizer, como um clube. Por isso que o Senhor repreendeu a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é o último estado da igreja na face da terra. Não sabem disso, nós já estudamos sobre isso. É a igreja de Laodiceia. E o que a igreja dizia? Rico sou, estou enriquecido, nada tenho falta. Então está tudo bem, rico sou, quer dizer, tinha uma igreja rica financeiramente. Estou enriquecido, quer dizer, fala das coisas espirituais. Talvez tinha dom, tinha algumas atividades espirituais, leitura da palavra, tinha ensino, curso teológico, né? Talvez até dons, visão, revelação. E visão e revelação não é garantia de salvação para ninguém. Fulano teve uma visão, Deus usa ele. Não quer dizer que vai entrar no céu não, irmão, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. E naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, fizemos maravilhas. Não vos conheço, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, quer dizer,
Não adianta ter visão, revelação se pratica a iniquidade. Está lá profetizando, depois está dando em cima da mulher dos outros. Está profetizando e chega em casa, bate na mulher. Como um caso que eu vi uma vez num ciclo de oração, o outro lá teve a oportunidade e começou a bater em todo mundo. Humilhou uma irmãzinha que está sentada ali, dizendo: eu vi o anjo na sua frente fazendo assim. Irmão, cheio de autoridade demoníaca. Quando ele sentou, Deus levantou o irmão e falou assim: irmão, é muito fácil bater nas ovelhas na casa do Senhor, mas também quando chega em casa, coitada da tua mulher, hein? O homem quase entrou de terra abaixo. Bem feito para ele, porque Deus, irmão, não deixa, aleluia, se escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Batendo nas ovelhas dentro da igreja, aí Deus pegou ele também, usou o irmão para revelar, e revelou para o outro irmão que ele batia na mulher em casa. Então, que vida espiritual é essa? Que visão é essa? Que dons são esses? Irmão, tenha paciência. O que faz o crente entrar no céu, aleluia, não estamos aqui desprezando os dons são importantes, eu creio nos dons espirituais, mas dom não salva ninguém. O que salva, aleluia, é uma vida santificada pelo sangue do Cordeiro, uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, a lamparina cheia do azeite, amém, irmão? Fora isso, é conversa fiada. História para boi não, para crente dormir. O gado dormir. Nós não somos gado, nós somos ovelha de Jesus, amém, irmão? Quem aqui é ovelha de Jesus? Levante a mão. Nós somos ovelha do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Mas nós já vamos encerrar. Dizem continuamente aos que os desprezam: o Senhor disse: paz tereis. E qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre nós. É engano daqueles que não vivem o Evangelho, né? Vão se enganando a si próprio, estão se enganando. Vamos subir, todo mundo sobe. Outro dia tinha um irmão que estava pregando, mas ele falava de um jeito, como todo mundo está, Jesus vier, sobe todo mundo. Fiquei olhando assim, falei, mas que coisa estranha esse tipo de mensagem. Todo mundo sobe. Eu queria que ele me mostrasse na Bíblia onde é que ele achou isso, porque em Mateus capítulo 25 deixa bem claro que não é assim. Mas no evangelho dele lá, particular, está todo mundo garantido, sobe todo mundo, fica ninguém. Está parecendo aquele hino, né? Tinha um pastor lá de São Cristóvão, pastor Manuel dos Santos, era o mais antigo lá de São Cristóvão na época, né? Pastor Manuel dos Santos. Aí uma certa vez um cantor e cantou esse hino, né, que diz, né, o mercado está vazio, seu trabalho já cessou, martelos obreiros. Aí quando terminou o culto ele falou assim: o hino mentiroso. Eu fiquei assim, por que ele está dizendo isso, que esse hino é mentiroso, hino tão bonito? A gente, quando é novo convertido, tudo passa, né, irmão? Que tudo é bonito, mas depois a gente vai ver que tem coisa que está fora da palavra, né? Aí eu fiquei, mas por quê? Depois que eu fui analisar por quê. Porque aquele hino está querendo dizer que subiu todo mundo, né? Quer dizer, o mercado está vazio, quer dizer, todo mundo que estava no mercado subiu. Os trabalhos já cessaram, o martelo dos obreiros, quer dizer, os pedreiros, todo mundo subiu, quer dizer, subiu todo mundo. Não é assim, né, irmão? Vai subir os fiéis, amém? Glória a Deus, aleluia. Não tem isso não. Para nós encerrarmos, o propósito do seu coração, diz aqui, Mateus 5, 18, 19. Mateus 5, 18, 19. Muito bem, amém, irmão? Quer dizer, aquele que pratica ensina. Agora aquele que não pratica, ele quer ensinar a não praticar, irmão. Repete aí o versículo, esse daí. Ou eu estou entendendo errado? Quer
Quer dizer, aquele que violar e ensinar, vai por alguém. É o que mais tem aí, irmão. Pessoas que estão violando a palavra de Deus e ensinando os outros aquele desvio doutrinário. Isso é terrível isso, irmão. Tem igreja aí que está firmada no pastor. Tem uma igreja aí que o pastor é chamado de meu pai e a pastora é chamada de minha mãe. Eles não falam pastor fulano, é minha mãe, meu pai fulano. Irmão, que coisa. O pai fulano, parece esse negócio de pai de santo, né, irmão? Pai de santo é que é assim, o pai, o pai, ô maninha, mãinha. Assim se refere lá aos pais de santo, né? Paiinho e mãezinha. É uma igreja evangélica enorme, irmão. Tem mais de 10 mil membros. E os membros chamam, meu pai, a minha mãe, bispa fulana, meu pai fulano. Irmãos, o nosso pai se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Pastor vai, pastor vem, pastor vai. Está aqui, daqui a pouco não está. Passa. Liderança passa. Mas Jesus não passa. Amém, irmão? Nós estamos firmados em Cristo Jesus. A Bíblia diz: obedecer aos vossos pastores, sim, no temor do Senhor. Obedecer aos vossos pastores no Senhor. No Senhor. Amém, irmão? Se o pastor também começar a sair do Senhor, sai fora também. Irmão? Obedecer aos vossos pastores no Senhor, na palavra. Glórias a Deus. Obedecer, respeitar. É o que a Bíblia ensina. Agora, pai, está sendo muito estranho esse negócio, sabe, irmão? Isso é uma idolatria. É como na igreja católica, o Papa quer dizer o pai. Que pai, irmão? Que negócio é esse? Isso não existe. Isso é coisa de gente idólatra. Nós seguimos a nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus é o nosso Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo, né, é o nosso Deus. O Espírito Santo é o nosso guia. Glórias a Deus. Se alguém tem homem como seu pai ou seu guia, está indo, e a Bíblia diz que um cego guiando outro cego, qual é o destino deles? Abismo. Glória a Deus. Mas quem segue a Jesus não vai para o abismo, não, muito pelo contrário, vai se assentar à direita de Deus. Amém, irmão? Vai sentar com ele lá. Ele disse: sentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Estará junto com ele lá. Glória a Deus. Então, é isso aí. Ele disse: sentará no meu trono, assim como eu sentei no trono de meu pai. Então, vai ter os tronos, quer dizer, são os comandos que a igreja vai ter lá no céu. Aí é outra história, senão daqui a pouco a gente vai terminar meia-noite. Glórias a Deus, entrar por esse caminho. O objetivo aqui é outro. Então, propósito do seu coração. Nós não podemos seguir o propósito do nosso coração. 1 Samuel 15, 22, 23. Esse é bem conhecido, mas é sempre bom ler. Não é, irmão? O irmão Marcelo vai ler para nós. Glória a Deus. 1 Samuel 15, versículo 22 e 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer no holocausto de sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Deixe que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de cabelo, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o confiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja feito. Amém, irmão? Samuel disse para quê? Para Saul. Deus tem mais para Deus na obediência do que no sacrifício. Glória a Deus. Para nós encerrarmos, Colossenses 3, versículos 5 a 7. Glórias a Deus. Colossenses 3, de 5 a 7. Louvado seja Deus. Aleluia. Quem encontrou, lê. Colossenses 3, de 5 a 7. Glórias a Deus. É a última leitura.
Louvado seja Deus. A ira de Deus sobre os filhos da desobediência, quer dizer, não obedece. Louvado seja Deus. Os filhos da desobediência, aí está juntando, né? Tanto os não crentes como também os crentes que são filhos da desobediência, quer dizer, não obedecem. Então, filho da desobediência engloba todo ser humano que não obedece a Deus. Amém, irmão? E por que nós estamos aqui nesta noite? É porque nós queremos obedecer a Deus. Quem aqui quer obedecer a Deus? Eu quero obedecer a Deus. Aleluia. Obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, irmão, para concluir, voltando para o capítulo 24, aqui está dizendo dos figos bons e dos figos ruins. Os figos bons, o Senhor tirou de Jerusalém e levou cativo. Parecia uma coisa ruim, mas para o bem deles, o Senhor disse, para o bem deles, porque o que estava para vir depois, irmão, foi coisa terrível. E o que aconteceu com os figos bons? Quer dizer, aqueles foram levados cativos. O que aconteceu com eles? Chegaram lá em Babilônia, não foram maltratados, não foram. Nabucodonosor, porque muita gente pensa que Nabucodonosor era um sanguinário, mas não era, irmão, ele era um conquistador. É diferente de outros que chegavam para arrasar. Nabucodonosor não, ele era um conquistador, que na verdade ele conquistou Jerusalém e colocou impostos, mas como o rei começou a se revoltar contra ele, começou a se levantar contra, pagou o preço, né? Pagou o preço. Mas Nabucodonosor, irmãos, aquele que ele levou cativo, nós vemos o que aconteceu com Daniel e seus companheiros. O que aconteceu com eles? Chegaram lá e foram maltratados, chicoteados? Não, irmão. Colocou eles, né, numa posição boa, ficaram no palácio, né, juntamente com outros jovens israelitas, né, ficaram no palácio, né, não foram maltratados. Aqueles que a Bíblia fala aqui, né, os ferreiros, os carpinteiros, os profissionais que foram levados cativos, chegaram lá e ficaram trabalhando. Lógico que não tinham liberdade, mas não foram maltratados, trabalhavam, tinham lá os seus benefícios, não sei como, não sabemos, mas ninguém foi maltratado, chicoteado, ficar apanhando, não. Foram inseridos ali, no contexto daquela cidade. O que Nabucodonosor queria é expandir o reino dele. Os irmãos se lembram quando ele fez a estátua, né, lá na região de Dura, levantou aquela estátua, né, foi para quê? Para congregar, convidou todos os povos de todas as línguas, né, para ali se juntarem naquele lugar, e ele iria estabelecer vamos dizer assim, um reino único, uma religião única, uma figura do anticristo, né? Mas nós encontramos no contexto dali que o objetivo de Nabucodonosor era esse. Tanto é que o reino de Nabucodonosor foi comparado com a cabeça de ouro daquela estátua da visão, a cabeça de ouro. E o próprio Daniel interpretou dizendo: essa cabeça és tu, ó rei, és tu. Quando Nabucodonosor teve aquele sonho da árvore, qual era a interpretação? Aquela árvore era ele, e debaixo daquela árvore que simbolizava Nabucodonosor, estava o gado, as aves que se alinhavam ali, se protegiam debaixo daquela árvore, que era Nabucodonosor. Estava falando do seu reino. Então Nabucodonosor teve um reino, irmão, que foi considerado o maior reino da história da humanidade, o reino de Babilônia. E ele não era um sanguinário, ele era um conquistador. Isso aí ele era, conquistador. Mas quando ele levou aquele povo cativo, eles não foram maltratados. Por isso que Deus disse que eles foram levados cativos, os figos bons, simbolizando aquele povo, e foi levado cativo para o bem deles, para o bem deles. E eles ficaram 70 anos lá naquele cativeiro, servindo, trabalhando ali, né? Não como o povo de Israel, como lá no Egito. No Egito não, ali foi escravidão dura mesmo, com chicotada, com maltratado mesmo, vacilava, fazia um corpo mole, chicotada em cima. Lá era terrível. Mas lá em Babilônia não,
não foram maltratados. Tanto é que logo depois, 70 anos depois, os próprios reis de lá liberaram o povo para voltar, não é? O rei Artaxerxes, o rei Dario, liberaram o povo para voltar. Falaram, não, vocês podem voltar, constrói o templo. E foi liberando. Não se lembra, isso começou lá com a rainha Esther, no tempo da rainha Esther. Então começou, né, a haver uma volta do povo. Mas é o que Deus estava dizendo aqui, para o bem deles, e que depois iria trazê-los de volta. E Deus disse que seria 70 anos depois. E Daniel, lá no capítulo 9, entendeu isso. Quando ele estava lendo o livro do profeta Jeremias, ele encontrou essa profecia. E Daniel diz, lá no capítulo 9 de Daniel, ele diz que aí ele entendeu a profecia de Jeremias, de que o cativeiro seria de 70 anos. E foi certo, irmão. Com 70 anos, o povo começou a voltar, foi voltando, e restabeleceu novamente a nação de Israel. E os figos ruins, de princípio, foram deixados em Jerusalém. Os irmãos vê que era ruim mesmo. Falsos profetas, povo desobediente. Viram que, os irmãos se lembram o que eles fizeram com Jeremias. Eles aprontaram, né, irmão? O que eles fizeram com Jeremias? E por aí os irmãos veem que os figos eram podres mesmo. Nosso Deus, ele é justo, amém, irmão? E deu no que deu. Nabucodonosor, quando veio a segunda vez, irmão, foi uma coisa tremenda. Que destruição tremenda, juízo de Deus. Mas a igreja do Senhor, irmãos, permaneça fiel. Jesus está voltando, irmão. Louvado seja Deus, aleluia. E para nos levar, não para um cativeiro, né, mas para nos colocar no céu. Jesus disse lá em João capítulo 14: eu vou para o Pai e voltarei, aleluia, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também, amém, irmão? Glórias a Deus. Em breve nós estaremos na presença do Senhor. Vamos ficar de pé, irmão, que Deus abençoe. Glórias a Deus. Passamos aí 10 minutinhos, mas feriado, os irmãos me perdoam, né? Amém? Glória a Deus, aleluia. E semana que vem nós vamos falar, glória a Deus, no capítulo 26 e 27, em nome de Jesus. Quem está alegre para estar na casa do Senhor nesta noite, diga amém. Amém. Glória a Deus, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, aleluia, por esta noite de meditação da tua santa palavra. Pai amado e santo, nos conduz agora, Senhor, os nossos lares em paz, em segurança, nos concede um final de semana abençoado na tua santa presença, e aleluia, continue, Senhor Deus, edificando a tua igreja, nos ensinando a tua palavra, que ela é aviso para nós. A tua palavra nos edifica, ela nos alerta, ela nos fortalece, ela nos dá a base firme, Senhor. A tua palavra é tudo para nós, é lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra, e luz para o nosso caminho. Glórias a Deus. Pai amado e santo, eu te peço, Senhor, a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus, amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. E operando Deus, quem impedirá?